Hoje a gente vai falar de um tema que provavelmente em algum momento ou mexe ou mexerá com a sua família. Torço para que seja de uma forma leve ou sequer tenha algum tipo de impacto para vocês, mas é importante estar muito bem informado. A gente vai falar sobre osteoporose. Eu estou aqui com a doutora Natália Saciloto, que é médica reumatologista do Hospital Nipo Brasileiro, que gentilmente nos atende nesta sexta-feira. Doutora Natália, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Vamos falar sobre osteoporose, porque tem uma coisa em volta da osteoporose que você sempre imagina, se eu tivesse que caracterizar a osteoporose com um avatar, seria um avatar de cabelinho branco, de óculos, com uma bengalinha, todo mundo vai achar que é algo ligado à idade das pessoas. Sempre a osteoporose é uma doença ligada aos idosos, doutora? Não necessariamente. A osteoporose realmente ela é mais frequente em mulheres na pós-menopausa, mas ela também pode atingir pessoas mais jovens, principalmente quando está associada a uma causa secundária. Então, pacientes que fazem uso crônico de algumas medicações, como corticoide, anticonvulsivante, antidepressivo, ou que tem alguma doença renal, hepática, eles também têm um fator de risco para ter uma osteoporose numa idade mais cedo, né? Entendi. Agora, talvez os estudos já tenham mostrado a faixa etária onde os primeiros sintomas aparecem. Dá para caracterizar com uma faixa etária? Então, a osteoporose, na verdade, ela é uma doença silenciosa. A gente só vai ter sintoma quando tem fratura. Só percebe na hora que a pessoa sofreu uma queda. E às vezes, quando se percebe ou quando a queda aconteceu, já é tarde para tomar algum tipo de providência mais enérgica com a doença? Não, quando a fratura... Você tem uma fratura que a gente chama fratura por fragilidade, quando ela é secundária à osteoporose, ou seja, ela é uma fratura decorrente de um trauma de baixo impacto, por exemplo, uma queda da própria altura. Quando acontece isso com o paciente, ele tem um fator de risco para uma nova fratura. Então, mesmo com essa fratura, é importante começar o tratamento, justamente para evitar novos episódios. Entendi. Sem a densitometria óssea, é impossível ter um diagnóstico bem preciso da osteoporose? Sim, o diagnóstico da osteoporose ele depende da realização da densitometria óssea. Tá, perfeito. E as pessoas estão acostumadas, têm algum tipo de medo, de preconceito? O que as pessoas poderiam saber a respeito da densitometria para tirar um pouco do fantasma? Porque tem muita gente que não faz a revelação desta ou daquela doença porque tem medo de fazer exame. Não, a densitometria é um exame bem simples. É como se fosse um raio-x. Ela emite, você deita numa maquinha, fica na posição adequada e a máquina passa tirando como se fosse um raio-x. Geralmente a gente faz da coluna do fêmur. Em alguns casos, também a gente faz o antebraço. Mas é um exame indolor, é rapidinho, não tem nenhum risco. A dose de radiação é muito, muito baixinha. É bem tranquilo. É importante Diga, fazer doutora. De forma preventiva mesmo, né? E aí, digamos assim, a senhora falou que é uma doença silenciosa, tem que ter uma atenção especial com um determinado perfil de população, mas digamos que tenha alguém na família, ter algum fator genético, alguém que já teve, é desencadeador ou não? Sim, com certeza. Um antecedente familiar, principalmente de fratura de quadril, de mãe ou pai, torna o paciente já com um fator de risco para a osteoporose. Necessitando fazer de uma prevenção até um pouquinho mais precoce. Então, separando os dois perfis, alguém que já tenha um pai ou uma mãe que teve esse tipo de resultado, teve ali já a verificação da doença. O filho tem que começar a prestar atenção nisso em que momento? Então, geralmente a gente indica na mulher pós-menopausa, em qualquer idade pós-menopausa. Mas o desencadeador o desencadeador, porque tem mulheres que têm menopausa aos 45 e outra depois dos 50 ou até antes ou até depois. Então o limite é a menopausa? O limite é a menopausa porque a queda hormonal faz com que o osso tenha uma grande reabsorção. E é ali que está o fator de risco para a osteoporose na mulher. Homem, como não tem, geralmente é só depois dos 70 anos. 70 anos? Isso. Então, por exemplo, pessoas saudáveis, sem fator de risco, nada. Mulher vai fazer acima de 65 anos e homem acima de 70 anos. Agora, aqueles pacientes que têm um fator de risco,
A mulher na pós-menopausa já começa a fazer o exame e o homem acima dos 50 anos. Tá. A mulher que menstrua, a gente só faz em casos especiais. Então, realmente, aqueles que têm uma causa secundária, então que usa aqueles medicamentos que eu citei, ou que já tem uma fratura. Fora isso, não tem indicação. Tá. E qual é a proporção de homens e mulheres que desenvolvem diagnóstico de osteoporose? A osteoporose, ela é muito mais frequente na mulher. Mas dá para estabelecer um percentual? 80-20, 70-30, assim? Geralmente em torno de 4 a 6 mulheres para um homem. Nossa, bastante coisa. Ô, doutora, só a fratura é que dá para perceber? Não tem nada no comportamento humano que já seja perceptível, que não seja uma pequena queda da própria altura ou qualquer tipo de reação para indicar um caminho de tratamento antecipado? Não, para o diagnóstico é só a prevenção, então fazer os exames, a densitometria regular ou a presença de fratura. O que a gente pode encontrar também é que em 2/3 dos casos, as fraturas por osteoporose que acontecem na coluna, elas são assintomáticas. Então você só vê se vai fazer um raio-x. Então, por exemplo, vai fazer um raio-x, uma tomografia de coluna por algum outro questão, você encontra a fratura. É mesmo, mas não há nenhum tipo de dor localizada por esse tipo de... Às vezes passa desapercebido mesmo. A maioria é assintomática. Por isso que é a prevenção mesmo. Entendi. Ô, doutora, a alimentação antes, ao longo da vida e depois que há o diagnóstico, muda alguma coisa para quem quer de alguma forma prevenir ou é mais ou menos o mesmo perfil de alimento que ajuda durante a sua vida antes de ter qualquer tipo de diagnóstico e depois de tê-lo? É o mesmo perfil. Tanto a prevenção como depois do diagnóstico, é sempre recomendada uma ingesta rica em cálcio. Então, leite, iogurte, verduras verdes escuras, sardinha, queijos. Sardinha? Também tem bastante. Uma porção mais ou menos de 30 gramas de sardinha tem 80 miligramas de cálcio, mais ou menos. Agora, os suplementos que são oferecidos, tem de monte aí, né? A gente às vezes vê umas propagandas dizendo que aquilo tem uma concentração acima da média de cálcio. As pessoas precisam tomar cuidado com isso? Sim, é sempre usar a reposição com suplemento baseado em prescrição médica. Nunca ir na farmácia e tomar por conta, porque realmente depende muito da ingesta, depende do exame de sangue, de cálcio, de vitamina D, como é que tá, para a gente dar a dosagem adequada, né? E quem dá esse diagnóstico com precisão e essa prescrição exata é o reumatologista? Reumatologista, endócrinos, ginecologistas também conduzem a osteoporose. Como é que a senhora tem observado a evolução da indústria farmacêutica no tratamento da osteoporose? A gente está com bastante medicação surgindo. Recentemente entraram 2 medicações, uma subcutânea e uma que é intravenosa, e agora está lançando mais uma. Então a gente está aumentando aí o arsenal terapêutico. Tá, e o arsenal é sempre terapêutico. Não existe nada que a senhora já tenha ouvido falar ou que haja um processo de desenvolvimento que possa previamente, não estou falando de vacina, mas que possa previamente criar condições diferentes para um perfil de uma família que já tem um quadro de osteoporose? Alguma medicação preliminar para ser utilizada? Não, de medicação preliminar não. Aí é manter estilo de vida saudável. Então, alimentação balanceada, rica em cálcio, usar atividade física, né? Exercícios tanto de alongamento para melhorar o equilíbrio, exercícios de fortalecimento muscular que tornam os ossos mais fortes, de tomar medidas para evitar queda, né? Então, óculos em dia, sempre usar sapatinho que prende no pé, ambiente iluminado, tomar cuidado com a disposição do ambiente, né? Dos móveis do ambiente, com medidas de prevenção mesmo. Ô, doutora, é difícil encontrar o limiar entre entender que a pessoa precisa fazer algum tipo de prática para fortalecimento muscular e ao mesmo tempo a pessoa não é de vidro, ou seja, não precisa ficar ali quietinha, sem se mexer, porque pode acontecer algum tipo de queda. É difícil encontrar esse meio termo? Né? A atividade física ela é sempre estimulada.
sempre estimulada. O ideal é começar assistida, né, por algum profissional, e aí fortalecendo e aumentando o grau da atividade física aos pouquinhos. Mas ela é sempre recomendada, exceto se alguma contraindicação cardiovascular, né, algum outro problema. E os idosos estão cada vez procurando mais esse tipo de apoio? A senhora tem percebido isso ou não? Sim, sim. Bastante paciente vindo de forma preventiva, que é muito importante. Perfeito. Doutora Natália Saciloto, que é médica reumatologista do Hospital Nipo Brasileiro, que nos atendeu aqui para falar sobre osteoporose. Fique atento, procure o seu reumatologista e para saber um pouco mais, caso você tenha dúvidas sobre a doença. Doutora Natália, muito obrigado, um abraço. Obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes, tá? Eu que agradeço, abraço. Valeu, tchau, tchau.